Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse é fácil de achar porque é o último livro da Bíblia. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Até aqui. Pai, essa é a tua palavra, e nós queremos levantar o teu nome neste lugar. Nós queremos declarar a Jesus que tu tens um nome que está acima de todos os nomes. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha se manifestar em nosso meio, que o Senhor venha se mover em nosso meio. Declaramos que o Senhor é bem-vindo neste lugar, Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Pedimos que o Senhor venha falar com o teu povo. Nós queremos, Senhor, e precisamos ouvir a tua voz e aprender com o Senhor. Meu Deus, nós entregamos a direção, nós entregamos a chave deste culto ao Senhor, Pai. E pedimos que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor planejou para essa tarde, para essa noite, Senhor. Que seja um culto abençoado, por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, na nossa caminhada com Cristo, nós somos exortados pelo Senhor, em muitos momentos, a olhar para frente. Nós somos chamados pelo Senhor para caminhar, para seguir em frente, para não desistir, para perseverar. Existem inúmeras passagens bíblicas em que o Senhor nos leva a isso. Ele nos chama realmente para que nós possamos seguir em frente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O próprio Paulo, quando está escrevendo à igreja de Coríntios, na sua segunda carta, ele fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando Ló ele está fugindo de Sodoma e Gomorra com a sua família, a palavra de Deus diz que a sua mulher, ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. E essa passagem muitas vezes é utilizada para dizer que nós não devemos olhar para trás, que nós não devemos olhar para o passado, mas que nós devemos seguir em frente. O povo de Israel, quando ele estava saindo do Egito, depois que o Senhor tinha enviado as 10 pragas ao Egito e tinha tirado o povo de lá com mão forte, e eles estavam fugindo, saindo do Egito, em determinado momento eles ficam encurralados. Então, Faraó e os seus exércitos vêm atrás do povo de Israel, então eles ficam entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho.
Mas aí o Senhor dá uma ordem para Moisés: diga ao meu povo que marche, que siga em frente, que não desista. A ordem é para marchar. E aí o Senhor, naquele instante, ele abre o mar vermelho e o povo de Israel passa. Mas agora eu li uma passagem que o Senhor está falando que é para lembrar de onde caiu. Ou seja, para você olhar para o seu passado. E aí eu te pergunto, há uma contradição nisso? Como o Senhor que manda a gente seguir em frente, que manda a gente avançar, nesse ponto ele está pedindo para a gente olhar para trás, para a gente se arrepender, para a gente voltar para onde a gente caiu. Na verdade, é o seguinte: para que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas, e Deus tem um propósito para cada um de nós, na verdade, nós temos que ter a ciência que nós não somos um fruto do acaso. Todos nós estamos aqui, fomos criados por Deus com um propósito. Deus criou cada um com um propósito específico. Mas para que cada um possa atingir o seu propósito, viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em muitos momentos nós vamos precisar voltar no tempo e consertar algumas coisas. Até para que essa caminhada, ela seja uma caminhada mais tranquila, primeiro nós vamos precisar acertar algumas contas. Então o que eu estou falando é o seguinte: o foco não é o seu passado, o foco é o seu futuro. Mas para que você tenha o futuro que Deus planejou, você vai precisar acertar as contas primeiro com o seu passado. Então, amados, se nós quisermos ter uma fé equilibrada, nós vamos ter que consertar algumas coisas do nosso passado. Algumas coisas que nós vivemos em nosso passado. Porque todos nós erramos. Todos nós cometemos erros no nosso passado. E muitos de nós, que ainda que não tenhamos cometido erros graves, pessoas erraram conosco. E nós vamos precisar acertar as contas do nosso passado. Então, muitas vezes, nós ficamos expulsando os demônios. Muitas vezes, nós ficamos passando óleo ungido na casa. Muitas vezes, nós ficamos correndo atrás de profecias nas igrejas. Mas nós não consertamos o que precisa ser consertado. E aí entra um desequilíbrio, o desequilíbrio. O Ministério de Libertação tem muito mais a ver com você acertar o que precisa ser acertado do que essas coisas que eu falei para você agora. Essas coisas, elas não vão te libertar. Na verdade, quem vai te libertar é Jesus. Quem vai te libertar é o Espírito Santo. E ele vai precisar levar você muitas vezes no seu passado para você acertar as contas. Jesus, ele não veio aqui para você fugir das suas dívidas, mas ele veio para você te dar condições de você pagar as suas dívidas, de você vencer e enfrentar as suas dívidas. Foi para isso que ele veio. Lógico que nós cremos na graça, nós cremos no favor imerecido, nós cremos no perdão que vem da cruz, mas tem coisas que nós temos que fazer também. Nós precisamos fazer a nossa parte. Amados, existe uma terra que mana leite e mel. Existe uma terra que mana leite e mel. É uma terra que o Senhor prometeu que daria para Abraão e para sua semente. E todos nós, pelo sangue de Jesus, somos sementes de Abraão. Nós temos direito a uma herança que foi prometida para o Senhor a Abraão. Jesus, na cruz, ele conquistou esse direito para todos nós. Essa terra prometida não é um lugar sem sofrimento.
não é um lugar sem luta, não é um lugar sem prova, mas é um lugar em que você, com Cristo, você consegue passar por tudo isso firme no Senhor. E para você chegar neste lugar, nessa terra prometida, nessa terra que mana leite e mel, você vai precisar ser corajoso. Você vai precisar ter bom ânimo, como o Senhor prometeu, falou com Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, seja forte e corajoso. Nós vamos precisar, muitas vezes, ser corajosos para tomar algumas decisões e enfrentar algumas coisas na nossa vida. Nós vamos precisar derrubar e vencer alguns gigantes que habitam essa terra prometida. Mas o foco de Deus não é que você vá para o seu passado para ficar prisioneiro do seu passado. Muito menos que você vá para o seu passado para ficar refém da culpa. Mas que você enfrente o que precisa ser enfrentado. Na Bíblia, muitas vezes, nós somos comparados como flechas. Então, uma flecha, para que ela possa atingir o alvo, o Senhor, o arqueiro, ele precisa muitas vezes puxar. E ele vai esticar. Também quando ele soltar, essa flecha ela vai com uma velocidade maior. Ela vai com uma mira, com uma maior precisão. Muitas vezes ele vai precisar puxar você para trás. Por que é importante, amados, você olhar para trás? Primeira coisa, é para você lembrar de onde Deus te tirou. Amados, todas as vezes que eu estou meio assim na fé, porque quando vem as lutas, é normal que você fique balançando na fé. Toda vez que eu penso em desviar, toda vez que eu penso em esfriar, eu lembro de onde Deus me tirou. Todas as vezes que você estiver pensando em desviar, lembre de onde Deus te tirou. Lembre quem você era antes de conhecer o Senhor e quem você é hoje. Eu, por exemplo, antes de Deus, eu vou dizer, Deus ele me tirou da lama e do pó. Eu, antes de conhecer o Senhor, eu estava doente, eu era alcoólatra, mentiroso, estava com depressão, com síndrome do pânico, e foi desse lugar que o Senhor me tirou. E aí, quando eu penso em desviar, eu falo, não, eu não quero voltar para esse lugar. Então, é importante nós olharmos para trás e lembrar da onde o Senhor nos tirou. Nos tirou. É importante também, amado, nós olharmos para trás e lembrar os feitos que nós já fizemos no Senhor. O que nós fizemos, o que nós conquistamos, as lutas, as conquistas, as vitórias que nós tivemos no Senhor. E isso nos dá ânimo para seguir em frente. Então você está fraco, você lembra, não, naquele dia eu preguei uma palavra, eu evangelizei, eu fiz a obra, eu fui relevante para o reino. E aquilo também te dá ânimo para você seguir em frente, para você desistir. Mas também nós precisamos olhar para trás para fazer alguns caminhos de volta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa tarde, sobre caminhos de volta. Caminhos de volta são caminhos que necessariamente passam pela cruz. Caminhos de volta são caminhos que te levam até a cruz. E na cruz nós vencemos. Na cruz nós vencemos. Jesus, quando ele estava sendo crucificado, ele bradou, está consumado. O que é que ele estava dizendo com aquilo? Toda a dívida foi paga. Eu paguei a dívida de vocês. Todo o escrito de dívidas que havia sobre a vida de vocês foi rasgado. Tudo aquilo que vocês precisam para ter uma vida abençoada, eu já conquistei para vocês na cruz. Mas para isso, vocês precisam ir até a cruz. E esses caminhos de volta que nós vamos falar, são caminhos que nos levam até a cruz, para que nós possamos chegar nesse lugar de vida abundante. Abundante. Glória a Deus. Então, o primeiro caminho de volta que eu quero falar com vocês nessa noite é o caminho de volta do arrependimento. A Bíblia, ela conta a história
de um homem que tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele chega para o pai e ele pede a sua parte na herança, na fazenda que lhe pertencia. E ele sai da casa, da fazenda do pai, e ele vai para uma terra longínqua. E ele desperdiça, ele gasta todo aquele recurso que ele pegou do pai, ele gasta dissolutamente. Dissolutamente. E aí, quando ele cai em si, quando ele se dá conta, ele estava comendo a comida dos porcos. E aí, ele se lembra, rapaz, na casa do meu pai, até os trabalhadores tinham uma comida melhor do que a minha, da que eu estou comendo agora. Por isso, eu vou voltar para lá e vou pedir para trabalhar lá, para que eu possa ter uma comida melhor. E quando ele chega e ele vai ali pensando no que ele ia falar para o pai o recebe de braços abertos. O pai o recebe como filho. Então, o primeiro passo para você trilhar esse caminho do arrependimento é você cair em si. É você se tocar aonde você está. Meu Deus, aonde eu cheguei? Como eu pude vir até aqui? Que lugar é esse que eu estou? Me tira desse lugar. Foi o que aconteceu comigo quando eu me converti. Eu falei, meu Deus, me tira desse lugar. Mas a notícia boa que eu tenho para te dizer que por mais longe que você tenha ido, há um caminho de volta para você. Se você se arrepender, o Senhor está disposto a te perdoar. Ele tem uma sandália para colocar nos seus pés. Ele tem uma roupa para lhe dar. Ele tem um anel para colocar na sua mão. Ele tem um bezerro cevado para você comer. Mas antes, primeira coisa, você precisa consertar. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender da imoralidade sexual. Você precisa se arrepender da corrupção, da soberba, da avareza, da frieza espiritual, da ostentação, da fofoca, da contenda. Você precisa se arrepender primeiro dessas coisas para que o Senhor, Ele possa te dar as bênçãos que Ele tem para você. Você pode, inclusive, estar na igreja. Não existe lugar melhor para se esconder de Deus do que dentro da igreja. Você pode, inclusive, estar fazendo a obra no ativismo religioso. Mas Deus, antes disso, Ele está preocupado com o seu caráter. Com o seu caráter. Amados, eu não vim aqui nessa tarde, nessa noite, atirar pedra em vocês. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas olha o que você está fazendo com a sua vida, amados. Olha o que você está fazendo com a vida que Deus te deu. Olha a família que Deus te deu. Olha os filhos que Ele te deu. Olha a esposa que Ele te deu. Você vai colocar tudo a perder por um prato de lentilha? Você vai colocar tudo a perder por causa de um rabo de saia? Amados, não há mais tempo a perder. Jesus, Ele está voltando. O noivo jaz à porta. E Ele vem buscar uma noiva santa. Ele vem buscar uma noiva perfeita. Ele vem buscar uma noiva vestida com vestes brancas. Não há mais tempo a perder. O dia de você se arrepender é hoje. O dia de você voltar para o Senhor é hoje. O dia de você voltar para a casa do seu pai é hoje. É hoje. Não há mais tempo a perder. O verdadeiro arrependimento, amados, é o que o Senhor falou comigo. Ele vem de todo o coração. Ele vem de todo o coração. Como o arrependimento daquela mulher pecadora, que ela chorava tanto nos pés de Jesus que tinha que enxugar com os cabelos. Um arrependimento que vem da alma, um arrependimento que vem sincero. E ele é acompanhado por uma mudança de atitude, uma metanoia.
é você realmente fazer o caminho de volta da santidade, da honestidade e parar de fazer essas coisas que você sabe que desagrada ao seu Pai. Amém? Então este é o primeiro caminho de volta que nós precisamos fazer. O caminho de volta do arrependimento. O segundo caminho que nós precisamos fazer, amados, é o caminho da confissão de pecados e da restituição. Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, ó: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados, como o texto que eu li agora diz, fala que Deus é luz e nele não há trevas. Quando Deus, ele criou o mundo, ele fez distinção entre luz e trevas. E ele falou o quê? Que a luz era boa. Então, se a luz era boa e há distinção entre luz e trevas, significa que as trevas são ruins. As trevas têm a ver com tudo da sua vida que está encoberto, com todos os pecados que você ainda não confessou, com todos os pecados que ainda não vieram à luz. E essa é uma área da sua vida que está em trevas. E se essa área está em trevas, Satanás tem um direito legítimo de agir naquela área da sua vida. Ele tem o título de posse, ele tem a escritura. Você pode fazer a campanha do manto, a campanha do mistério, ele não sai. Por quê? Porque você deu lugar para que ele agisse naquela área da sua vida. Então nós temos que, se nós quisermos fazer o caminho de volta, nós temos que confessar os nossos pecados. Aí você pergunta, Marcelo, e a gente confessa o pecado para quem? Nós confessamos o pecado em primeiro lugar para Deus. Mas se nós pecarmos contra uma pessoa, nós temos que confessar o pecado para aquela pessoa contra quem nós pecamos. Abra aí, por favor, se você puder, em Números 5, a partir do versículo 6. Números 5, a partir do versículo 6. Dize aos filhos de Israel: quando um homem ou mulher fizer alguns de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará àquele contra quem se fez culpado. Amados, venha cá, se eu pecasse contra ele, e eu confessasse para Jefferson, não tinha graça, aí era a coisa mais fácil. Aí tudo bem, eu adulterava, e aí eu confessava para ele. Era a coisa mais fácil. O pecado tem que ser confessado contra quem nós pecamos. A única ressalva que eu faço é o seguinte: se você for tomar uma decisão dessa, você converse primeiro com o pastor, tá bom? Não faça isso de uma forma desassistida. Mas se você adulterou, por exemplo, você precisa confessar o seu adultério para sua esposa ou para o seu esposo. Aí falava, mas foi uma vez só, mas foi há muito tempo.
eu não era crente ainda. Amados, tanto você sabia que era errado, que você fez escondido. Se você soubesse, se você não soubesse que era errado, você tinha feito e tinha contado. Então você sabia que era errado. Amados, para entrar em Canaã, tem que ser muito corajoso, viu? Mas o Senhor vai contigo. Se, por exemplo, você praticou um aborto, você tem que confessar. Aí, nesse caso, você vai confessar para quem? Para o pastor. Pode ser para o pastor. Se você sofreu um abuso sexual, por exemplo, foi abusado, é importante você tirar essa mordaça, você confessar para que você possa perdoar a pessoa que fez isso contra você. Então, o diabo, ele se alimenta do nosso silêncio. Nós temos que confessar os nossos pecados. Mas quando se trata de defraudação, se trata de roubo, de sonegação, ou seja, quando nós defraudamos outras pessoas, quando nós roubamos outras pessoas, não é suficiente a confissão, nem o arrependimento. Além da confissão e do arrependimento, você precisa também restituir. Você tem que pagar o que você deve. Você tem que procurar aquela pessoa e falar: olhe, eu não conhecia o Senhor. Eu defraudei você e eu quero te pedir perdão por isso e eu quero te pagar. E eu quero te pagar. Nós temos um exemplo clássico na palavra de Deus, que é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, Jesus entrou na casa dele, Jesus jantou com ele, mas a salvação só entrou na casa dele quando ele disse que ele ia restituir as pessoas que ele tinha defraudado. Ele era um cobrador de impostos que cobrava propina das pessoas, e só quando ele disse que ia restituir quem ele tinha defraudado, a salvação entrou na casa deles. Então esse, amado, é o segundo caminho de volta que nós temos que voltar. Se nós quisermos realmente ter uma fé equilibrada, se nós quisermos viver uma vida abundante, é o caminho da confissão de pecados e o caminho da restituição. Terceiro caminho, amados, que nós temos que trilhar, se nós quisermos ter uma fé equilibrada, é o caminho do perdão e da reconciliação. E eu sempre que eu falo de perdão, eu gosto sempre de contar a história de José. José, todos vocês devem conhecer a história dele. Ele era um jovem, uma criança órfão de mãe. A mãe de José morre no parto do seu irmão mais novo, Benjamim, e ele se torna órfão de mãe. Ele era um jovem que era muito apegado ao seu pai, no caso Jacó. Jacó, ele tinha uma preferência clara pelos filhos dele com Raquel, pois era a mulher, dentre as mulheres com as quais ele teve filho, era a mulher que ele amava. Então ele preferia isso claramente, os dois filhos que ele teve com Raquel, no caso José e Benjamim. E José, ele é tirado do convívio com seu pai, a quem ele era muito apegado. Ele já era órfão de mãe e é tirado do convívio do pai aos 17 anos de idade. Ele é vendido pelos seus irmãos como escravos aos midianitas. E aí ele é entregue na casa de um homem chamado Potifar. E aí quando ele chega na casa de Potifar, a palavra diz o quê? Que Potifar viu graça nos olhos de José. Só que aí acontece um pequeno incidente. E aí a mulher de Potifar se insinua para José. Tenta agarrar ele à força. E o que é que José faz? Sai correndo. E aí uma lição importante que essa passagem deixa é que nós não devemos namorar com o pecado. Nós não devemos flertar com o pecado. O quanto antes nós dissermos não para o pecado, mais fácil a gente não cair em tentação. Então, se você é casado e tem uma mulher no seu trabalho que está dando em cima de você, o que é que você tem que fazer? Cortar logo. Aí você fala, ela te convida para almoçar. Aí você vai, não, eu vou almoçar, é só um almoço. Aí depois, vamos no shopping. Amados, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você
está namorando. E aí, você vai com seu namorado, vamos lá para casa, ficar só nós dois. Você acha, amado, se você vai aguentar? Na hora que esquentar? A carne é fraca. O quanto antes nós dissermos não para o pecado, então nós temos que fazer como José, nós temos que fugir do pecado. Fugir. E aí, ele foge. Só que a mulher inventa uma história, ela fala, não, foi ele que tentou me agarrar. E aí o que acontece com José? Vai preso. Eu não vou contar toda a história, você pode ver lá, né? Está em Gênesis, a partir do 37. Mas ele é preso, depois ele revela o sonho, e aí Faraó tem um sonho, ele vai lá, interpreta o sonho de Faraó, e com isso, ele é levado, ele é posto como governador do Egito. Acima de José, no Egito, só Faraó, só tinha Faraó. E aí os seus irmãos, eles são obrigados a ir ao Egito comprar comida, porque teve uma grande fome em Canaã e em Israel. E quando eles chegam lá, com quem que eles dão de cara? Com José. Os mesmos irmãos que tinham vendido José como escravo para os midianitas, agora estão nas mãos dele. Ele era governador. José, ele tinha poder para mandar matar os irmãos, se ele quisesse. José, ele tinha poder para se vingar dos irmãos. Ele tinha poder para mandar prender os irmãos. Mas, mais uma vez, José escolhe fazer o que é certo. Ele perdoa os seus irmãos e se reconcilia com eles. E a palavra de Deus diz que o choro de José, quando ele liberou perdão para os seus irmãos, foi tão alto que foi ouvido em toda a casa. E o perdão tem esse poder, amado, de libertar você, de libertar a sua alma. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de ver alguém liberar perdão para um pai, por exemplo. Eu já tive. E você não tem noção de como é a libertação que acontece nesse instante. O perdão, ele é uma escolha, ele não é um sentimento. Então você nunca vai sentir vontade de perdoar ninguém. A sua vontade sempre vai ser de se vingar. A sua vontade vai ser de sonegar o perdão. Mas você perdoa por escolha, por decisão. Eu falo, Senhor, eu não tenho vontade de perdoar essa pessoa, mas porque a tua palavra me diz que eu devo perdoar, eu vou perdoar. O perdão, amados, ele é um mandamento, ele é incondicional, ou seja, ele não depende, por exemplo, se a pessoa que te fez mal, ela te pediu perdão ou não, se ela se arrependeu ou não. Ele é incondicional, é mandamento. Nós não temos o direito de sonegar perdão. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala que quem não perdoa, o Senhor também não vai perdoar. O perdão, ele não é opcional. Ele é um mandamento e ele é incondicional. Então, amados, o dia de você perdoar essa pessoa, e o Espírito Santo, eu peço que ele ministre no seu coração agora qual é a pessoa que você precisa perdoar. Que ele traga a sua memória agora qual é a pessoa que você precisa perdoar. E o dia de perdoar é hoje. A hora de perdoar é agora. Libere a palavra. Libere a palavra. Fale, Senhor, eu perdoo tal pessoa. Em muitos momentos, o Senhor espera de nós que a gente, além de perdoar a pessoa que nos fez mal, nós também venhamos a nos reconciliar com ela, principalmente quando é alguém da nossa família. O que o Senhor espera de nós é a reconciliação. Reconciliação. Se você olhar em Malaquias, no último versículo do Velho Testamento, a palavra de Deus fala, e convertereis os pais aos filhos, e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus, ele veio para isso, para reconciliar os pais com os filhos, e os filhos com os pais. Às vezes, para você se reconciliar, você, ao invés de perdoar, você vai precisar voltar e pedir perdão.
Então não é só o caminho de volta de você perdoar. Às vezes você precisa voltar para pedir perdão. E aí, amados, quando a gente fala de pedir perdão, de perdoar e de voltar, tem um gigante que você vai precisar vencer. É o gigante do orgulho. O orgulho é o principal gigante que nos impede de perdoar, de pedir perdão, de liberar perdão. E para você vencer o orgulho, o gigante do orgulho, ele se vence com humilhação. A cruz é um lugar de vergonha, é um lugar de humilhação, é um lugar de fazer o que você não quer fazer, de você contrariar a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. Cruz é lugar de vergonha e humilhação. Amados, o que é mais fácil? Eu gritar aqui agora, tome posse da sua vitória, e você levantar a mão e pegar a sua vitória, ou você perdoar o seu pai que te abusou, ou você pedir perdão aos seus filhos que você abandonou? O que é mais fácil? Esse evangelho triunfalista que tem sido pregado nas igrejas, ele é maligno. Ele é maligno. Ainda existe um preço a ser pago, ainda existe uma cruz a ser carregada. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser ganhar sua vida, vai perder, mas o que perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, vai achar. Perder a vida é isso, é você negar o seu eu, é você negar a sua vontade, você está alinhado com a vontade de Deus. Eu, por exemplo, uma vez atendi um abençoado, de vez em quando eu faço, né? Não é sempre não, uns atendimentos, né? E aí o cara queria arranjar um emprego, que não arranjava emprego de jeito nenhum. Sabe aquela porta que é fechada por Deus? Aí, né, a gente faz um mapeamento, a gente começa a entrevistar a pessoa. O cara, ele tinha uma filha de 1 ano de idade, uma filha que eu acho que estava com 12 anos de idade, que ele tinha abandonado essa filha quando ela tinha 1 ano. E nunca tinha procurado aquela menina. Depois ele tinha mais 2 filhos de um segundo casamento, que também tinha abandonado. Mantinha contato com um por WhatsApp, por Facebook, e o outro não falava. Eu falei, vem cá, rapaz, como é o negócio? Você quer que eu ore para Deus abrir uma porta de emprego com você? Você vai ter que voltar e pedir perdão para sua filha que você abandonou. Se você fizer o compromisso comigo agora de fazer isso, eu oro, senão eu não vou orar. E aí ele relutou. Aí eu falei um negócio assim, falei, rapaz, tome vergonha na cara. Eu acho que ali eu fui guiado pelo Espírito Santo. Tome vergonha na cara, rapaz. Você é um cara dessa idade, você larga a sua filha de 1 ano de idade, a filha nunca sonhando em ver o pai, você nunca foi lá, aí você quer agora que eu ore por você? E aí esse cara foi, e até onde eu saiba, ele estava lá tentando se reconciliar com ela. Eu, por exemplo, eu desonrei os meus pais. Então, assim, meu pai, ele tinha uma casa de veraneio, e ele ia para lá, e eu ficava sozinho na casa aqui em Salvador. E aí eu fazia festas, festas com bebidas, com tudo que você sabe que tem em festas, eu não vou entrar aqui num detalhe. Desonrando meu pai, saí de casa brigado com ele, falando mal. O que foi que eu fiz? O Senhor me levou, fui lá em casa, pedi perdão a ele. Olha, eu quero pedir perdão porque eu desonrei o Senhor, eu errei e eu quero pedir perdão. E você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Outro exemplo, quando nós congregávamos, eu e Hannah, e a gente não estava firme na fé, a gente congregava na Pituba, né? E aí a gente veio para cá, para Barra. Eu falei, Hannah, a gente não tinha que ir lá conversar com o pastor Rogério, não? Aí ela falou assim, não, é do mesmo ministério. E eu era recém-convertido, né? Mas eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Aí eu falei, rapaz, esse negócio está errado. Aí um dia eu falei, eu vou lá. Rapaz, nesse dia que eu falei que eu ia lá, foi um levante. Todo mundo que falou que ia comigo desistiu de ir. Eu falei, rapaz, eu vou sozinho. Aí Hannah mandando mensagem desaforada para mim no telefone, eu nem vi a mensagem, graças a Deus. Aí eu chego lá, cadê o pastor Rogério? Não estava lá. Então foi coisa na minha cabeça, né? Aí fiquei lá o culto todo. Quando chega no final do culto, quem chega? Pastor Rogério, olha, eu quero chegar, pedir perdão ao Senhor. O Senhor foi meu pai na fé, eu fui um filho ingrato.
eu saí daqui e não agradeci ao Senhor, eu quero agradecer pelo tempo que eu congreguei aqui, e eu quero pedir que você me abençoe. Aí ele, não, Deus te abençoe. Pronto. Então, muitas vezes as pessoas saem de uma igreja, não agradecem ao pastor pelos tempos que congregaram lá, saem pela porta dos fundos, brigam com o pastor. Tem um caminho de volta a ser feito, que é o caminho da reconciliação. Amados, não perca mais tempo. Você está deixando de usufruir da amizade dos seus filhos. Você está deixando de usufruir da amizade dos seus pais por conta do seu orgulho. Volte, peça perdão, perdoe, se reconcilie. Aí você vai falar, mas foi ele que errou. Mas ele não conhece a palavra, ele não conhece o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, você que tem que tomar a iniciativa. Vá lá, tome iniciativa. O Senhor vai com você. O Senhor vai com você se você tomar a iniciativa. Amém? Glória a Deus. O quarto caminho de volta que você precisa fazer é o caminho da superação das desilusões. A Bíblia conta a história de 2 discípulos de Jesus que estavam, depois da crucificação de Jesus, que Jesus morreu, eles estavam extremamente desiludidos. E eles estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús, que até a gente fez recentemente aqui, a caminhada de Emaús. Gabi, foi? Foi, glória a Deus. Então, muitos nós estamos em Emaús. Emaús se chama um lugar da decepção. O lugar da decepção. E muitos de nós estamos em Emaús. Por conta de uma traição, por conta de uma decepção, por conta da perda de um ente querido. Eu, por exemplo, conheço uma mulher que é mãe de uma amiga da minha esposa, que ela nunca superou a perda do filho dela. Amados, eu, graças a Deus, ainda não tenho filhos, então por isso nunca perdi um filho e nunca vou perder, em nome de Jesus. Mas as pessoas que perderam dizem que é a pior dor que existe, é você perder um filho. Mas você precisa superar. Você precisa superar. Existem pessoas que se decepcionaram com pastores, que se decepcionaram com líderes e por conta disso nunca voltaram para a igreja. Saíram da igreja e deixaram de congregar por conta disso. Amados, a igreja, com todos os defeitos, ainda é o corpo de Cristo aqui na terra. Nós temos que andar na igreja, porque na igreja a nossa fé é fortalecida. Na igreja nós ouvimos a palavra, e a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está desanimado, você vem para um culto, você ouve uma palavra e aquela palavra acende a sua fé. Aqui na igreja também nós exercitamos a comunhão. Então nós temos que estar na igreja, não temos que estar olhando para o homem. Nós não temos que estar olhando para o irmão que está do lado. Quando Paulo estava ensinando o princípio da Santa Ceia, o que foi que ele ensinou? Examine-se o homem ao pastor, não foi? Examine-se o homem ao irmão que está do lado, foi assim? Examine-se o homem a si mesmo. O grande problema é que nós estamos dentro da igreja e nós somos especialistas em olhar os defeitos do pastor, de olhar os defeitos dos diáconos, de olhar os defeitos do irmão, mas nós não olhamos para dentro de nós mesmos. Nós temos que ser como Davi, que falou: Senhor, sonda o meu coração e olha se há em mim algum caminho mau. E nós temos que estar de olho no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Esse nunca nos abandonará. Lógico que num caso de um abuso extremo, que não é o caso aqui da nossa igreja, você está autorizado por Deus, porque você congregar numa igreja é como um casamento. Então, se o pastor realmente ele cometeu algo que realmente você não confia mais, aí sim, num caso extremo, você deve sair. Mas buscar sempre sair pela porta da frente. Existem também homens e mulheres que foram traídos pelos seus cônjuges, que muitas vezes abandonaram, que muitas vezes foram morar com outros homens ou outras mulheres e que nunca mais conseguiram
superar essa desilusão. Se você está em Emaús, Jesus ele vem agora te chamar para que você venha fazer o caminho de volta para Jerusalém, para que você venha voltar para o lugar das bênçãos, para que você venha voltar para o lugar das promessas. Então, se você perdeu um filho, eu não sei se alguém aqui perdeu um filho, lembre dos seus outros filhos, lembre dos seus netos, lembre do seu cônjuge, eles precisam que você esteja bem para seguir em frente. Se você foi traído por um sócio ou por um cônjuge, perdoa essa pessoa, perdoa o seu pastor, saia, amados, dessa a prisão. Talvez você tenha falado assim, eu nunca mais vou confiar em ninguém, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Jesus te chama hoje para você sair dessa prisão e superar essa decepção, amém? E o último caminho de volta que nós precisamos fazer, se nós quisermos ter uma fé equilibrada, é o caminho de volta ao primeiro amor. Deus, ele sente saudade, amados, do tempo que você acordava de madrugada para orar, de quando você era apaixonada ou apaixonado por Ele, de quando você saía para evangelizar, de quando você não perdia um culto, de quando você o adorava, de quando você intercedia pela sua família. E aí vieram as lutas, vieram as tempestades, os vendavais, e você esfriou. E você deixou o primeiro amor. Você deixou a sua carne se fortalecer e o espírito se extinguir. Mas Jesus, ele vem buscar, amados, uma noiva apaixonada por ele. Jesus, ele não vai casar com uma noiva que está na dúvida, não. Ele vai casar com uma noiva apaixonada. Uma noiva que sabe o que quer e que vai casar com ele. Hoje é o dia, amados, que Jesus preparou, que o Senhor preparou para dizer, volta, filho, volta para os braços do seu pai. Vinha para o colo do seu pai, porque ele está de braços abertos te esperando. Amém? Glória a Deus. Amado, se essa palavra falou no teu coração, e se você reconhece que precisa fazer algum caminho de volta, desses que eu falei, que você precisa fazer o caminho de volta do arrependimento, o caminho de volta da confissão, da restituição, o caminho de volta do perdão e da reconciliação, o caminho de volta da superação das desilusões e o caminho de voltar ao primeiro amor. Não olhe para ninguém, não se preocupe com ninguém, é você e Deus, tá bom? Eu queria convidar você a sair do seu lugar, se você reconhece que precisa voltar, que você saísse do seu lugar e viesse aqui no altar do Senhor, porque eu queria orar com você, amém? Então, venha daqui, saia do seu lugar e venha aqui no altar do Senhor, para a gente orar por você e por sua vida. Pai, aqui estão, Senhor, os teus filhos, que o Senhor os conhece, o Senhor os chamou pelo nome, Pai. Eu quero apresentar a vida dos teus filhos ao Senhor. Eles, Pai, que num gesto de coragem, que num gesto de humildade, estão aqui, Senhor, reconhecendo que precisam voltar, Senhor. Que precisam voltar agora para o colo do Pai, para receber o carinho do Pai, para receber o amor do Pai, o amor que não julga, o amor que não compara, o amor que não trai, o amor que não decepciona, o amor que lança fora todo medo. E eu peço, Pai, agora que o Senhor ministre no coração deles, o quanto eles são amados pelo Senhor, o quanto eles são preciosos para Ti, Senhor, o quanto o Senhor se importa com eles, ao ponto, Pai, de enviar o Teu próprio Filho, Pai, para morrer por eles. Em nome de Jesus. Meu Deus, talvez existam pessoas em nosso meio que estão precisando, Pai, se arrepender dos seus maus caminhos. E nós pedimos ao Senhor que hoje eles venham se decidir, que hoje venha haver decisão de abandonar aquele pecado, que o Senhor já falou uma, já falou duas, já falou 3 vezes, mas eles não largam. Que hoje eles venham decidir, que hoje eles venham se posicionar, de que lado eles querem entrar, que caminho eles querem pegar, o caminho da bênção ou da maldição.
o caminho da vida ou da morte, que hoje venha ter decisão, Senhor, de entrar pelo caminho que é estreito, Pai, em nome de Jesus. Não os deixe cair em tentação na hora nossa. Dá forças a eles, Senhor, para eles romperem, Pai, o que precisa ser rompido, para eles terminarem os relacionamentos que precisam ser terminados, Senhor, e que eles iam priorizar o Senhor, que eles iam priorizar as suas coisas, que eles iam priorizar a tua presença. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que precisam, Senhor, confessar os pecados, que estão com pecados encobertos, que estão com áreas da vida em trevas. Que o Senhor venha dar coragem a ela, que o Senhor ministre agora no coração dessas pessoas, Pai. Qual pecado eles precisam confessar, Senhor? Qual pecado eles precisam confessar, Senhor? E que eles venham ter coragem para confessar, que eles não venham adiar mais, Senhor, e que eles venham tomar a decisão. Se eles defraudaram alguém, se eles defraudaram pessoas, que eles venham também procurar essas pessoas para restituir, Senhor, o que elas devem. Em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas que precisam liberar perdão, que estão com mágoa, que estão amarguradas. Pedimos a Ti agora que o Senhor traga mais uma vez ao coração deles aquela pessoa que eles precisam perdoar, e que eles vão decidir hoje perdoar essa pessoa. Amados, fale agora com o Senhor. Pai, eu perdoo essa pessoa. Fale com Ele, Ele está te ouvindo. Pai, eu perdoo essa pessoa. Em nome de Jesus, que eles venham tomar essa decisão hoje, Pai. Meu Deus, é que eles venham procurar essas pessoas para se reconciliar. Eu quero profetizar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos ouvir aqui testemunhos, Senhor, de pessoas que se reconciliaram com os filhos, de pessoas que se reconciliaram com o pai e mãe, de pessoas que se reconciliaram com os sócios, Senhor, de pessoas que perdoaram, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, em Emaús, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que perderam filhos, aqueles que, meu Deus, foram traídos, foram decepcionados, que eles venham voltar para Jerusalém, que hoje eles venham tomar o caminho de volta para Jerusalém, no lugar das promessas. Meu Deus, fala com ele agora que as promessas não deixaram de existir, que as promessas permanecem, as promessas que o Senhor tinha feito para eles, Pai, permanecem. Leva eles de volta, em nome de Jesus. E oramos também, Pai, por aqueles filhos seus, que se esfriaram na caminhada, que deixaram o primeiro almoço, que deixaram as coisas do mundo, que deixaram os prazeres da carne, que deixaram, Senhor, as coisas deste mundo, Senhor, roubaram o fogo, apagaram o fogo do primeiro amor. Eu oro agora para que o Senhor acenda o fogo do primeiro amor, que eles venham voltar, Senhor, a orar como oravam, eles iam voltar a jejuar como jejuavam, eles iam voltar a te buscar como te buscavam, e o Senhor vinha ao Pai ser o primeiro, Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus, abençoa o teu